No RFI Convida de hoje vamos conversar com Ricardo Martensen e Felipe Tomazelli, diretores do documentário Cine São Paulo, que concorrem nessa categoria aqui no Festival Biarritz América Latina 2017. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Felipe. Obrigada por conversarem conosco. Obrigado, o prazer é nosso. O Cine São Paulo retrata a reconstrução de um antigo cinema na cidade de Dois Córregos, interior de São Paulo, um projeto do carismático Francisco Telles, o seu Chico, filho de um antigo dono desse cinema dos anos 40. Primeiramente, como é que vocês descobriram o Cine São Paulo e o seu Chico, e o que motivou vocês a entrarem nessa aventura? Em 2011 eu estava fazendo uma série de pequenos documentários no interior do estado de São Paulo, falando sobre cultura nessas cidades. E quando a gente chegou a Dois Córregos, todo mundo só falava no cinema do seu Chico, né? Naquela altura o cinema estava funcionando, estava tudo mais ou menos normal, mas a gente já tinha visto ali que tinha um personagem em um lugar muito particular, né? Aí em 2015 a gente, por um acaso desses dos deuses do cinema, a gente estava discutindo novas temáticas aí para o próximo filme e lembrou dele. E a gente ligou para ele em janeiro de 2015 e ele falou: olha, muito bom que vocês estão me ligando, porque o cinema está interditado e eu consegui juntar um dinheirinho e na semana que vem eu vou começar uma reforma porque eu quero fazer esse cinema voltar a funcionar. E aí a gente começou a seguir a história. Por causa do seu objetivo, que era o filme, o meu objetivo ficou prejudicado. Então o nosso objetivo se perdeu. O filme emocionou a plateia aqui em Biarritz, o seu Chico arrancou risadas do público, emocionou as pessoas, mas esse protagonista se torna antagonista na trama a partir do momento que ele se revolta contra vocês durante as filmagens. Em algum momento vocês imaginaram que não terminariam o documentário? Assim, na verdade, quando houve esse rompimento, a gente, naquele momento, a gente achou que seria uma coisa pontual, assim, até o seu Chico, o Ricardo colocou na outra conversa, é um cara muito contido e um pouco desse rompimento também partiu de nós provocarmos. A gente queria imprimir isso em tela, a possibilidade de construir isso narrativamente. Então, há uma provocação também de nós, como diretores do filme, em trazê-lo para essa esfera do rompimento. Não foi uma coisa que partiu só dele. A gente via que era uma possibilidade narrativa que poderia ser trabalhada. O bacana do documentário é isso, né? A gente sabe como começa, mas não sabe como termina, né? Diferente da ficção, não tem aquele scriptzinho, roteirozinho que a gente sabe já qual é o final. E acho que o barato disso é você pegar carona no que está acontecendo e explorar. E quando a gente viu que ele de fato tinha achado que a gente atrapalhou de alguma forma, a gente também incorporou isso e deu um medinho assim até de romper a nossa ligação com ele, mas faz parte, né? E por trás de toda a história do seu Chico e do Cine São Paulo tem também o debate sobre o antigo versus o novo, o moderno, que é evocado inclusive por uma das personagens no filme, no documentário. O que vocês acham sobre essa nova fase do cinema, o digital, as novas formas e canais de produção cinematográfica? Como a gente comentou na discussão lá após a sessão, né? É maravilhoso que a gente tenha a internet, todas as plataformas de cinema, que a gente tenha acesso a filmes que antes não se tinham, que não é fácil de você conseguir e você ter, às vezes, na sua casa, acesso a muitos filmes, tá? Uma coisa que é dos dias de hoje, a gente não pode negar isso. Agora, a experiência da sala de cinema, as pessoas unidas num lugar com o telefone desligado, a luz apagada e todo mundo junto, uma experiência comunitária de assistir o filme, é algo que é insubstituível. Então, o cinema é algo que não deve morrer, não vai morrer, mas que precisa sim de atenção, porque é fácil hoje a gente achar que o cinema morreu, porque tá tudo, eu vou lá, baixo o meu VOD ali, eu assisto, vejo na minha casa, no conforto da minha casa, mas é outro filme que você está assistindo, né? Então, eu acho que o cinema ele tem que ser uma arte que tem que ser cuidada e a sala de cinema tem que ser muito cuidada, especialmente no Brasil. A gente vê na França que existe um cuidado muito grande com a sala de cinema, a sala de exibição, e a gente espera até que o filme ajude no Brasil a levantar essa questão também, né? E eu acho uma coisa importante que a gente vem discutindo é que o acesso não significa que as pessoas vão acessá-lo.
acessar esses conteúdos, né? O cinema muitas vezes tem um papel importante que é de curadoria, principalmente os cinemas de rua, de apresentar programações que mesmo estando disponíveis às vezes para você em aparatos digitais, você não sabe que existe, você não tem contato com elas, não conhece um diretor antigo, um filme clássico. Então o cinema tem uma função importante também de apresentar, né? O exibidor tem uma função importante de curadoria, que às vezes você não encontra nesse espaço digital, apesar de ser realmente plataformas incríveis que possibilitam que gente em qualquer lugar do mundo, até em cidades que não tem cinema, tenham acesso a produções bem legais. E junto com o documentário, vocês desenvolveram também um projeto de mapeamento dos cinemas pelo Brasil. Contem pra gente um pouquinho sobre esse trabalho. Fala aí. Na verdade, foi engraçado que o que acontece, logo que a gente projetou o filme pela primeira vez no Brasil, a gente estreou no É Tudo Verdade, que é um festival importante de documentários lá no Brasil, a gente começou a receber uma demanda grande de pessoas que são, de certa maneira, esses cuidadores da história das salas de cinema. Então, eu lembro até, né, logo depois da nossa primeira sessão no Rio de Janeiro, a gente recebeu um e-mail às 4 da manhã de um cara que ele não falou com a gente porque ele estava com problema no dente, mas precisava escrever porque, enfim, ele mapeava algumas salas e tal. E a gente falou, hoje, e a gente estava pensando muito sobre isso hoje, né, o documentário e as extensões do projeto. Né? O documentário pode se tornar uma plataforma, ele é como se fosse um gatilho para a gente poder surfar na onda de um lançamento desse e construir um diálogo maior com o público e o filme não terminar em si mesmo, ele se estender, ele ter essa extensão de diálogo. E a partir da conversa com essas pessoas que foram chegando a partir do filme, a gente achou que era essencial construir esse canal de diálogo. Então a plataforma está sendo desenvolvida ainda, já está sendo testada, mas basicamente ela funciona colaborativamente. Você entra num mapa, preenche um formulário dizendo o endereço, colocando fotos, dados históricos, dizendo a situação da sala, por exemplo, se está fechado, em funcionamento, ou se virou outra coisa. Isso vão se transformar em cores no mapa, então as pessoas vão poder entender. E num segundo momento, a gente, depois de mapear e construir essa história coletiva, reconstruir essa memória coletiva, a gente entende que isso pode ser um catalisador de política pública. Né? É o início de um projeto que pode se transformar, inclusive, numa política pública de restauração dessas salas. E falando justamente em continuação, em sequência, a pergunta que todo mundo queria saber, depois do debate, o seu Chico assistiu ao documentário e qual que foi a reação dele? Sim, ele já assistiu, a família toda assistiu. Aliás, a primeira exibição foi na casa deles, para toda a família, com os filhos. E a gente estava bastante ansioso. Foi a exibição que a gente mais ficou nervoso, né? E eles adoraram, os filhos se emocionaram muito. A gente tinha um receio da esposa, ela também adorou. É o retrato de uma vida, né? Então é muito delicado sempre o documentário está retratando alguém de verdade, não é um personagem fictício. E é uma responsabilidade muito grande. E foi super, ele adorou. Depois a família também foi às exibições em São Paulo. E o próximo passo, quando houver, a gente está planejando isso para o ano que vem, o lançamento comercial de ter a exibição no próprio cinema, que seria demais, né? Vai ser a grande premiere do filme, vai ser no próprio Cine São Paulo. E, aliás, falando em próximas exibições, o Cine São Paulo sai daqui de Biarritz e passa por quais outros festivais ainda? Bom, posso falar. Na verdade, o filme já está num momento da carreira que a gente já está pensando no lançamento comercial. Né? O filme estreou em abril desse ano, não é tudo verdade. Passou pelo AFI Docs, que é talvez o principal festival de documentários nos Estados Unidos, organizado pela American Film Institute. Depois fomos para a Argentina, no FIDBA, Festival Internacional de Documentários de Buenos Aires. Festival de Brasília e agora em Biarritz. Semana passada a gente estava em Brasília, saímos de um festival para o outro. Né? Já é uma carreira longa de festivais. Já estreamos nos lugares, tanto nos Estados Unidos, fizemos nossa estreia na Europa, nossa estreia na América do Norte.
E agora o que a gente quer mesmo é estruturar essa campanha que vai ser atrelada com o lançamento comercial do filme em salas de cinema no Brasil. É o que a gente espera agora para o primeiro semestre do ano que vem. Já tem uma previsão? Não, a gente ainda está atrás de... Como a própria produção já foi difícil para angariar fundos, agora também a distribuição, a gente está nesse processo, mas a ideia é que seja até o final do primeiro semestre. Mas ainda não temos uma data para poder dar, mas até lá a gente consegue. Ok, boa sorte então, desejamos boa sorte para vocês. No RFI Convida de hoje conversamos com Ricardo Martensen e Felipe Tomazelli, diretores do documentário Cine São Paulo, que concorrem nessa categoria aqui no Festival Biarritz América Latina 2017.